Vamos meditar na palavra do Senhor? Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 21. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque outrora erais trevas, porém agora sois luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Nós sabemos que nós estamos vivendo nos dias maus. Nós sabemos que tudo que está acontecendo já estava previsto pelo Senhor. O Senhor já tinha falado na palavra dele. O Novo Testamento todo fala desse final dos tempos, fala da vinda de Jesus. Todos os livros falam, com exceção de Filemon, 2ª e 3ª João, que são as cartas menores, todos os outros tratam disso. Jesus tratou disso nos evangelhos. Ele disse que nesses tempos iam ter terremotos, iam ter epidemias, se a gente está numa epidemia, fomes, guerras, e que ia ser como as dores de um parto, ia começar espaço com dor leve e ia intensificando. Nós já estamos vendo isso acontecer. Nós vemos no livro de Apocalipse, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, que o cavaleiro que veio foi dado autoridade para matar por mortandade, por pestes e também por espada, por fome, por guerra, a parte da humanidade. Quando toca a trombeta, a 6ª trombeta, nós também vemos o abismo sendo aberto e espíritos que têm essa autoridade. Nós sabemos que isso é previsto na palavra de Deus. Mas qual que é o momento que nós estamos vivendo? O que é importante nesse momento? É o que fala na palavra, inclusive no livro de Revelação, no Apocalipse. Antes de Deus derramar a ira dele, antes da volta do Senhor Jesus, antes do juízo de Deus alcançar a terra, Deus trata com sua igreja. É com a igreja que o Senhor está tratando. E aqui no livro de Efésios a gente vê com muita clareza, assim como em Apocalipse, como que é a noiva, como é a igreja de Jesus, como é o corpo de Jesus, como ele é formado, como que ele é exposto, e ele expõe o propósito e a vontade de Deus até no mundo espiritual, como que isso é feito. Os 3 primeiros capítulos de Efésios falam dessa teologia da igreja, da construção, da edificação, de cada parte ajustada, da necessidade uns dos outros, da unidade do Espírito, de um só Deus que é por todos, que age por meio de todos e está em todos, como que é a edificação desse corpo. E nos outros 3 capítulos, que é o capítulo 4, 5 e 6, fala de maneira prática. Então vocês entenderam o que é a igreja, entenderam qual é esse mistério maravilhoso de Deus. Agora, como que você vai andar? E ele vai falando de coisas práticas, como que é a sua palavra. Deixa a mentira e fale só a verdade. Satanás, o pai da mentira, coloca os tentáculos em todo lugar. Hoje, o maior meio de divulgação de mentira é a internet.
E aqui na palavra fala não só de mentira, mas de todas as coisas, para nós não sermos participantes e não sermos coniventes. E nós somos muitas vezes participantes, divulgando, disseminando mentiras destrutivas, fazendo parte das obras infrutíferas das trevas. Então, como que são as palavras? Palavras que abençoam, que edificam, não sai nenhuma palavra vã, nenhuma chocarrice, nenhuma palavra de impureza da nossa boca, mas nossas palavras têm o objetivo de edificar, transmitindo graça, conforme a necessidade. Deus usa a igreja para transmitir a graça dele, para transmitir o favor, para transmitir a bondade, por meio das nossas palavras e das nossas ações, que a graça de Deus alcança as pessoas, que a plenitude do corpo de Cristo aqui se manifesta. E não rouba, aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe e faça coisas boas com as mãos para ter com que acude o necessitado. Não entristeça o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Com o quê? Com o coração amargurado. A amargura entristece o Espírito Santo, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Pelo contrário, vão ser benignos uns com os outros, compassivos, perdoando, amando. E o que mais que ele fala? Ele fala de avareza. Cobiça ou avareza é idolatria. Ele coloca como idolatria, assim como a gente amar mais a gente mesmo. Nós estamos sendo idólatras. Nós podemos ser cristãos idólatras, amando o dinheiro, amando o nosso conforto, amando a nossa comodidade. Então, Paulo não está falando aqui para o mundo, não está falando da mentira, das imperfeições, das blasfêmias, do coração contaminado, das práticas imundas do mundo. Ele está falando da igreja. Ele está falando, vocês eram trevas, agora são luz. Então anda como filhos da luz. Ele fala para provar o que é agradável ao Senhor. É bondade, é justiça e é verdade que tem que fazer parte da vida da gente. E ele fala mais. Ele fala, acorda tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É isso, é esse o tempo. Acorda, igreja, levanta de entre os mortos e Cristo vai te iluminar. A sua luz precisa de brilhar e a luz vem de Jesus. Quando a pessoa está dormindo ou quando ela está morto, não dá para saber, está no mesmo lugar, está na mesma posição. Por isso que ele fala, acorda, você está dormindo entre os mortos. Você parece um morto, acorda. E quando acorda, levanta-te de entre os mortos. Não seja participante nem conivente nas obras dele. Nossas obras são diferentes, tem que ser diferentes, tem que manifestar a luz. Levanta-te entre os mortos e Cristo vai te iluminar. E como que a gente faz isso? Portanto, vede prudentemente como andais. Veja como você está andando, como que você está andando, o que você tem falado. Se a gente está dormindo ou se a gente está morto, a gente não tem consciência do que está em volta. Acorda para enxergar, para Deus iluminar a mente, iluminar o entendimento, para a gente enxergar em que a gente está pecando, em que a gente está desagradando a Deus, em que a gente está agindo como morto. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos que nós temos que remir os tempos. Nós temos pouco tempo para brilhar, para resplandecer a glória do Senhor. Nós temos pouco tempo para sermos um só, em unidade uns com os outros, como Jesus orou lá em João 17. A oração que ele fez para Deus sobre nós, que a gente seja uns com os outros e um com ele, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E ele fala para a gente não se tornar insensato, mas buscar compreender qual é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para nós. Deus tem uma vontade para você individual. Deus tem uma vontade para nós como igreja, como corpo que se reúne, que se conhece, que se abençoa e que é responsável pelo crescimento uns dos outros. E ele fala para a gente não embriagar com vinho, contrapondo a ser cheio do Espírito Santo. Como é isso? Quando a pessoa embriaga com o vinho controla a mente. A pessoa nem sabe o que fez, controla as ações. Tem tanta gente que faz coisas que não faria se não tivesse embriagado. E ele está contrapondo a ser cheio do Espírito. Não que o Espírito tire nossa consciência, pelo contrário, ele clareia a consciência, traz luz, traz entendimento, traz lucidez para a nossa mente. Mas é ele que comanda, que coordena nossas ações, que enche nossa vida. E como que ele fala que é para fazer isso? Falando entre nós com salmos, louvando, cantando para o Senhor, cânticos que a gente conhece e cânticos espirituais que o Espírito Santo coloca no coração. Quando a gente louva
louva o Senhor, a gente cria um ambiente para a presença dele, onde ele é entronizado. E Deus, quanto mais a gente louva ele, mais a gente é cheio da alegria, cheio da presença dele. Faz ver quem ele é, a adoração faz isso, a gente adora, fala dos atributos de Deus, quem ele é, a gente se enxerga por isso, porque nós só conseguimos nos enxergar pelos olhos do Criador, e Deus profetiza através de nós, Deus abençoa pessoas através de nós. Olha lá no livro de Salmos, quantas profecias tem sobre o Messias, completas, detalhadas, quantas profecias sobre a eternidade, sobre o juízo, sobre a manifestação de Jesus, sobre o reino dele, é por meio dos louvores. Deus enchendo nossa vida de louvor e de adoração, para que ele se manifeste em nós, e sujeitando-vos uns aos outros, sermos parte, construídos juntos, entendendo que o que o irmão recebeu de dom de Deus me abençoa, e que a gente cresce, somos nós mesmos, é cada parte fazendo o seu papel, que efetua o próprio aumento, até que a plenitude de Cristo seja formada em nós. Então, é isso que o Senhor nos ensina nessa palavra. O Senhor nos ensina a andar como filho da luz. Se nós somos luz, vamos andar sim como filhos da luz. O Senhor nos ensina a acordar. Acorda tu que dormes, e não só acordar, acordou, está desperto, levanta de entre os mortos, não tenha parte com as obras das trevas, não seja nem participante e nem conivente. E o Senhor nos ensina a remir o tempo, a aproveitar o tempo, saber que os dias são maus, sermos filhos da luz, sermos inteligentes, sermos sábios. O Senhor nos ensina a conhecer a vontade dEle, a andar na vontade dEle, saber que existe uma vontade perfeita. Deus já criou as boas obras para a gente andar nelas desde a eternidade. E adorar, ter uma vida de adoração, tirar a murmuração. Murmurar é adorar Satanás, é falar que Deus não sabe o que está fazendo, que se eu estivesse no trono eu estaria fazendo coisas muito melhores. Adorar é o contrário, a adoração é reconhecer a Deus, é criar esse ambiente, é ser trono para que o rei venha e encha da glória dele. Vem Jesus, ilumina, nos ajuda a levantar de entre os mortos, ilumina nossa mente, ilumina nosso coração, nos faz andar na luz, nos faz ser luz, nos faz resplandecer o Senhor, em nome de Jesus.